diocesano que está com a oportunidade de ministrar a palavra. Vem para cá, o homem de Deus. Amém. Aleluia. Irmão, essa é uma referência para nós. Né? O cara é doce feito mel. Não precisa de ciúme não, pastor João. Amém. Doce feito mel é fácil pra caramba, tá fácil do irmão Anderson. O cara tem sempre uma palavra doce, sabe? Engraçado é quando ele puxa a orelha, pastor. Um dia, deixa eu contar aqui rapidinho. Um dia, pastor, ele mandou uma mensagem, né? E a gente meio que demoramos a responder, né? E aí o irmão Anderson foi e pediu com o maior carinho, sabe? Eu fiquei até emocionado, fiquei constrangido. E meu Deus, caramba, como é que eu fiz isso, né? E Deus te abençoe, irmão. Amém. É muito bom compartilhar esse trabalho do reino com você. Deus está Amém. aprendendo muito com a sua vida. Chega seu irmão para cá. Amém. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome mais uma vez, ó Deus, e assim, Pai, colocamos diante de ti o teu servo, Pai, o teu filho. Amém, Jesus. Pai, vendedor, papai, ministrante dessa noite, Pai, que em nome de Amém. Jesus, que o Senhor possa conduzir, papai, que o teu Espírito Santo, papai, possa estar livre para trabalhar, papai, e ministrar nas nossas vidas, usando o teu servo, papai, como instrumento, Amém, papai, Jesus. como vaso, como canal desobstruído, papai, para sim. a tua igreja nessa noite. Conduza, Pai, e que ele possa Sim, ir além daquilo que ele preparou, pensou. Amém, preparou, Jesus. papai, porque, Pai, eu tenho certeza que a porção do Espírito que o Senhor tem para nós vai muito além daquilo que o teu filho Amém. preparou, papai. Sim, é verdade. Nossos corações possam estar abertos, nossos ouvidos atentos, papai. Sim, Deus. Nós possamos ficar, papai, totalmente conectados com aquilo que vai ser falado nessa noite, Pai, para poder recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa vida. Abençoa o teu filho e o conduza. Sim. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sempre uma bênção para todos nós, para mim, estar aqui com os irmãos da Igreja Comendador Soares. Essa fase de crescimento é só para guerreiros, né? Tem que ter resistência para poder perseverar no Senhor, né? Enquanto a igreja está toda formada, é lindo de ver, é maravilhoso adorar, é muito bom estar, se empolgar com tudo que acontece, mas quando a igreja está em crescimento, que é esse lugar aqui, daqui a um tempo vocês vão dizer, éramos só 20, era só 30, mas daqui a pouco vai ser 100, 150, 200, e aí o espaço, não sei se... Eu estava olhando para cá, eu falei, a igreja de Filadélfia sempre cresce, né? Seja ela no Paraíso, desenvolveu, cresceu muito, glória a Deus por isso. A igreja de Campo Grande está avançando, está crescendo. Eu fiquei olhando se do lado de lá a vizinha vai ter que ceder o espaço, né, pastor, para poder crescer. Amém. Prazer enorme estar com os irmãos aqui. O Nildo, a gente trabalha junto no Ministério dos Homens. O pastor João Paulo está sempre dando uma palavra de apoio, motivando o ministério também. Fico feliz de ter a oportunidade de estar trabalhando com o Ministério de Homens da Igreja Batista Nova Filadélfia, um lugar que tem me feito muito bem. Graças a Deus, fico feliz que os irmãos se agradam da minha companhia, mas eu tenho a certeza que eu sou muito mais grato ao Senhor pela companhia dos meus irmãos, do cuidado do pastor João Paulo, do cuidado do pastor Ailton, Ronildo com o irmão, com os demais líderes dos Homens Conectados. Então é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa igreja. Já deixar aqui acordo aqui para os nossos irmãos, dia 16, Congresso dos Homens Conectados, fortalecidos, homens fortalecidos. Nós vamos estar ali desde a partir das 4 horas da tarde, aqueles que não puderem chegar às 4, mas a gente vai entrar à noite ali ouvindo a palavra de Deus, recebendo algumas palavras. Nosso pastor Alexandre Pacheco vai estar com a gente, e o pastor também João Carlos de Seropédica, né, vai estar ali com a gente para poder estar ministrando da parte do Senhor. Assim como os nossos pastores, pastor João Paulo, pastor Ailton, os demais pastores da nossa congregação. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, que Deus tem falado. Esse mês tem sido separado o tema sobre o Espírito Santo, para a gente poder estar conversando, para a gente poder estar falando da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque ele é o nosso Consolador.
é aquele que nos sustenta, aquele que nos ajuda. Esses dias eu estava na classe do batismo, dos irmãos que vão ser batizados no próximo sábado, também sábado tem o nosso batismo, né? Então eu estava conversando ali com os irmãos, como que o Espírito Santo ele transforma, né, o nosso ser. Outrora nós éramos de uma outra postura, de um outro pensamento, de um outro comportamento no meio da sociedade. E hoje, em nome de Jesus, os filadelfianos são referência por onde passa, seu comportamento, pela sua postura, né? O cuidado com as pessoas. E assim, tudo isso só acontece porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Eu falava com eles, vocês vão abençoar muitas pessoas. Vocês vão ministrar e as palavras, as pessoas vão ficar muito felizes, vão ser abençoadas por vocês. Mas nunca se esqueça que você sozinho não consegue. É o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir. E eu separei um tema aqui, dentro do que o Espírito Santo foi falando no meu coração, uma vida extraordinária de dependência. Na vida cristã, não tem como você avançar sem ser dependente de Deus. E eu pensava que o crescimento do homem natural, ele se dá, normalmente, nós crescemos dentro de um lar, e ali, debaixo da supervisão do pai, debaixo da supervisão de uma mãe, e o que acontece? Você quer crescer, você desenvolve, você começa a trabalhar, daqui a pouco sai de casa em prol de uma independência. E aí, quando você olha no natural, o homem, ele se torna independente quando ele tem essa autonomia, essa liberdade de poder comprar o que ele precisa, comprar o que ele deseja, ir a um lugar que ele tem vontade, mesmo morando na casa do pai ou da mãe, ele passa a ter uma certa independência, mas na casa do Senhor, na igreja, na comunhão com o Senhor, o crescimento do homem se dá quando ele entende que precisa depender cada vez mais de Deus. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós estamos crescendo espiritualmente, na dependência. Não digo aqui que é muito fácil, que é simples, não. É um processo que acontece na nossa vida, mas a gente vai entender que o crescimento do homem se dá no meio da dependência. Dentro desse tema, uma vida extraordinária de dependência, eu quero abrir com os irmãos em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 vai estar falando sobre o Espírito Santo, aquele que cuida de nós, aquele que nos consola, aquele que nos protege, aquele que vai zelar por nós todos os dias, com amor, com misericórdia. Amém? Está ali, Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu quero voltar no versículo 26 e fracioná-lo em alguns entendimentos que Deus foi falando no meu coração, compartilhar com os irmãos. Também o Espírito, semelhantemente, assiste em nossa fraqueza. E eu pensei, se o Espírito Santo
Ele nos assiste em nossas fraquezas, nós também temos pontos fortes. Sim ou não? Sim, porque existe momento que nós fraquejamos, e é uma verdade. E qual é o momento que nós precisamos mais de apoio, mais de cuidado? No momento de fraqueza. Mas aí eu fui parando, mas se ele nos assiste em nossas fraquezas, e nós temos pontos fortes, que pontos fortes são esses? Eu separei o primeiro ponto. O homem dependente de Deus, ele tem fé. É um ponto forte na nossa vida, ter fé. Aí eu separei o texto de Hebreus 11, versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. E quem busca ao Senhor? Nós. Então nós estamos, aqueles que estão buscando ao Senhor, estão se fortalecendo a cada dia, a cada manhã. Estão se mostrando que são dependentes dele. E aí nós vamos ficando fortalecidos e crescendo. Lembra que eu falei no começo? O homem de Deus, ele cresce em meio à dependência, em meio à aproximação do Pai. E o segundo ponto que eu observei como ponto forte é a obediência. Se nós somos homens e mulheres dependentes de Deus, nós temos fé, mas precisamos também ter obediência. Sermos obedientes. E para referência da obediência, eu separei João 15, 14. João 15, 14. Que vai dizer assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Obediência. Sermos obedientes. Sinônimo de fortaleza, sinônimo de crescimento, sinônimo de dependência. Fé e obediência. Se você anda em fé e você anda em obediência, não é que nós vamos nos gloriar isso, mas Deus está nos revelando que nós estamos fortes, nós estamos fortalecidos. Mas por quê? Por nós mesmos? Não, porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus e permitimos que Ele haja em nossas vidas. A fé que é gerada no nosso coração, eu tenho a consciência que não é de nós mesmos, é acreditando na promessa, na palavra da promessa. O ser obediente a Deus, seguir os seus mandamentos, fazer o que Ele nos manda, também é sinônimo de obediência, de atentar para a palavra dEle, para a voz do Espírito Santo, para o agir do Espírito Santo na nossa vida. E o terceiro ponto que nos chama a atenção, de homens e mulheres fortalecidos através da dependência de Deus, é a própria palavra dependência. Fé é a primeira palavra que demonstra que nós somos fortalecidos. Obediência é a segunda. E a terceira, dependência. A dependência, Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20 vai nos relembrar uma coisa importante. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós não vivemos mais do nosso querer. Nós não vivemos mais da nossa própria vontade. Nós vivemos para tentar agradar quem? Ao Pai. Agradar ao Senhor.
E como que nós conseguimos agradar ao Senhor? Quando estamos sendo obedientes, quando andamos em dependência, quando o Espírito Santo consegue gerar fé nos nossos corações. E quando tudo isso acontece, eu me volto para mim mesmo e olho, dependo de Jesus, dependo de Deus, dependo de Cristo. E aí a gente vai andando num caminho de dependência, de crescimento, de avanço. E aí eu continuando ainda em Romanos 8, 26, porque não sabemos orar como convém. Eu parei nesse trecho e fiquei pensando, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Só para completar. A gente ora, né, nossas orações, algumas orações nossas são atendidas e muitas orações são atendidas na verdade, mas ainda assim, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não sabemos orar como convém. Mas quem é que faz essa tradução? Essa maneira que eu não consigo explicar, essa maneira que eu não consigo entender, é o Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles se entendem muito bem. Eles sabem muito bem como se comunicar. E nós, nas nossas limitações e nossas fraquezas, a palavra vai nos ensinar que a gente ainda não conseguimos orar como convém, como deveria. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai a nós, que já tinha sido avisado pelo Espírito, pelo próprio Jesus, que ele enviaria um Consolador, enviou como cumprimento da promessa, e hoje ele leva para Deus tudo aquilo que eu não sei transmitir, tudo aquilo que eu não sei falar. E isso faz com que, ainda assim, com as nossas limitações, as nossas fraquezas e nosso pouco entendimento de quem é Deus, a gente consegue ainda ser abençoado pelo Senhor. Abençoado porque a sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Ela se renova a cada manhã. E é isso que faz com que nós venhamos a conquistar algumas coisas. Nunca vem de nós. Nunca vem de nós. Sempre é o Espírito Santo que nos conduz. E eu quero dar um salto, e pensando aqui em dependência, eu lembrei do texto de Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 1, ele vai falando, né, sobre aquela questão. Vamos ler aqui, fica melhor. Ezequiel 47, versículo 1. Vou ler com os irmãos. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, e que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo em mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam no tornozelos. Mediu mais 1000 côvados. Somente que eu me perdi aqui. Águas que davam no tornozelo, versículo 4. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem?
Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes. Aonde chegarem, estas águas se tornarão saudáveis aos do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele acharão pescadores, desde En-Gede e até em Eglaim. Haverá lugar para estenderem redes e seu peixe segundo as suas espécies. Será como os peixes no mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Juntamente ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. Olha só, aqui a gente está tendo uma visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era de uma família sacerdotal. E segundo alguns estudiosos, o profeta ele foi chamado para o ministério com 30 anos de idade. Novo, né? Novo, 30 anos de idade. E o profeta Ezequiel, ele tinha uma peculiaridade que era, Deus falava muito com ele através de visões. E aí, ele teve algumas visões, né? Ele recebeu visões poderosas de Deus, incluindo visões da glória de Deus, do templo, de um vale de ossos secos que ganharam vida, simbolizando a restauração de Israel. Ezequiel profetizou para os exilados judeus na Babilônia, transmitindo mensagem de advertência e esperança. Em Ezequiel 47, quando ele é conduzido pelo homem para poder entender que ele precisava ir além, precisava ir um pouquinho mais. Eu entendo que quando Ezequiel é conduzido pelo Espírito Santo de Deus para poder entrar no templo, e eu achei interessante que o homem fez, o versículo começa dizendo, o homem fez entrar no templo. E muitas das vezes as pessoas têm de resistência de entrar no templo. Mas nós estamos aqui no templo, na casa do Senhor, o local de adoração. E com isso Deus vai nos levando ao crescimento cada vez mais. E o crescimento de Ezequiel aqui na visão, no entendimento, foi que cada vez que ele dependia mais do Espírito Santo de Deus, mais ele crescia, mais ele avançava. A palavra vai dizer que o Espírito conduzia 450 metros na nossa versão hoje. 1000 côvados são referentes a 450 metros. Um côvado se referia a 0,45 metros. Então, 1000 côvados, 450 metros. E andava 450 metros e tinha uma experiência. Só que as águas ainda estavam nos tornozelos. E aí, com isso, o Espírito levou ele a mais 450 metros. 900 metros de caminhada água adentro. E aí eu estava lembrando da minha juventude, e ali quem conhece a praia de Ibicuí ali, Ibicuí, Mangaratiba, né? A praia de Ibicuí, Mangaratiba, eu mais novo, eu, meu irmão, e um amigo, a gente jovem, destemido de muitas coisas, né?
a gente pegou e começou a falar, estávamos na areia sentados, falando assim, vamos fazer o seguinte, vamos nadar mar adentro até a gente cansar. Quando a gente cansar, a gente nada em direção às pedras. E assim nós fizemos. Tudo jovem, saudáveis, graças a Deus, e fomos. Eu acredito, irmão, que a gente nadou bastante, mas não acredito que ele tenha sido nem 300 metros. Porque dentro da água, o esforço, a força que você precisa. A gente nadou visualmente, quando você olha assim, caramba, você pensa que nadou muito longe, mas se você botar na metragem, não é nada disso. Né? Imagine 100 metros mar adentro. Então, pelo que a gente foi, pelo tempo, e a gente nadava bastante, destemido, como eu estava falando com os irmãos, nós íamos com a nossa coragem de jovem, e assim íamos. E fizemos como tínhamos planejados. Nadamos lá mar adentro. Quando nós sentimos que estava muito distante nos nossos olhos, nós nadamos em direção às pedras. E assim foi. Quem conhece a praia de Bicuí é uma praia tranquila. Normalmente as ondas são bem serenas, bem fraquinhas. Então é uma praia que normalmente não dá tanto receio. E aí assim a gente foi falando. Aí eu estava pensando sobre isso. Naquela época ali, pela condição que nós tínhamos, nós três sabíamos nadar, então a gente nadava, foi tranquilo, mas fomos por nós mesmos. Só que aqui Ezequiel ele tem uma visão onde ele não vai sozinho, ele vai conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos para poder avançar, crescer, desenvolver, não é andarmos sozinhos, é andarmos debaixo da dependência de Deus. E aí com isso ele foi andando, entrando, por enquanto ele estava andando 450, mais 450, 900 metros. E daqui a pouco ele é convidado a andar mais 450 metros. E aí vai dar no total, se eu não errei no cálculo, 1.350 metros. Isso quer dizer 1 quilômetro e 350 metros mar adentro. Vai depender de alguém. E ali as águas do Espírito já foi levando aos lombos, e ele vai vendo e percebendo que ele já não poderia caminhar, ele tinha que nadar. Mas ele só podia nadar porque ele estava sendo acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus nos leve mar adentro. Se você olhar para o seu natural, você vai dizer, eu entrar na água, duvido. Eu vou para a praia, só fico na beiradinha, sentadinho ali, tomo banho de baldinho. Tudo bem, cada um com seu cada um. Mas quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, da dependência de Deus, nós precisamos desejar ir água dentro, ser conduzidos por esse Espírito, para que ele possa nos levar ao crescimento. E nós estamos conversando e lembrando e reforçando o nosso coração que nós vamos crescer, mas não vamos deixar de depender da graça de Deus. Nós vamos sim avançar pela misericórdia do Pai, mas não vamos esquecer que não é por nós, é por Ele que nós conseguimos ir além. E Ezequiel vai tendo essa visão, vai tendo esse momento, e foi conduzido a um lugar. Depois disso tudo, ele foi conduzido a um lugar que era conhecido como Mar Morto. O Mar Morto, ele tinha mais ou menos uma dimensão de 50 metros, e diz que a salinidade do Mar Morto é tão grande que você não consegue afundar, você só flutua. Então, ali, e dizem também que em outras épocas, você já pode glorificar o Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo, já está sendo, antecipando, já está sendo gerado vida no Mar Morto.
Peixes já estão começando a fluir para dentro do Mar Morto, diz alguns historiadores. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Mas naquela época, antigamente, só as bactérias que tinham vida ali no Mar Morto. Não tinha vida natural. Só que a palavra de Deus ela vai gerar para nós uma experiência de que quando as águas do Espírito começam a entrar pelas nossas vidas, vai gerar vida, vai gerar resistência, vai gerar bênção para nós. E foi o que aconteceu, o que tem acontecido. O texto vai dizer que os pântanos continuariam com a salinidade, mas o Mar Morto passaria a receber vida. Essa palavra foi pregada por Ezequiel lá atrás. Foi falada a experiência, a visão que ele tinha lá atrás, mas ela está se cumprindo agora no nosso tempo. Aleluia! A palavra de Deus está se cumprindo quando o Mar Morto já está deixando de ser morto. O fluente, a fluente que jorra para dentro do Mar Morto é o Rio Jordão. E o Rio Jordão, teoricamente, é um rio que já tem vida desde muitos anos atrás, desde a época de Jesus. E o que acontece é que esse afluente começa a jorrar. E o que eu aprendo com isso? Se nós estivermos cheios do Espírito Santo e começarmos a jorrar em vidas mortas, em vidas paralisadas, em vidas sem alegria de viver, nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus, podemos gerar alegria para o próximo. Podemos gerar fé no coração do próximo. Podemos gerar obediência no coração do próximo. Mas aí volto a dizer, debaixo da dependência do nosso Pai. Nós, por si mesmo, não conseguimos convencer a ninguém. Mas o Espírito Santo, que está em nós, quando nós abrimos a nossa boca, ele entra no coração daquela pessoa e age de maneira poderosa que nós que falamos, ainda assim ficamos surpresos com o nosso natural. Mas quando nós estamos cheios de fé, nós passamos a entender que o agir que está em nós não é por nossa ação, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso entendimento, não é pelo nosso tempo de igreja, mas é pela nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu desenvolvo, mais eu apresento as características de Deus para a minha vida e para a vida daqueles que estão à minha volta. A palavra de Deus vai nos ensinar também que o Espírito Santo, ele intercede por cada um de nós. O Espírito Santo, ele cuida de nós em todo o tempo, com ação de misericórdia, ajuda, compreensão em meio às lutas. O Espírito Santo vai nos guiar por águas profundas, vai nos direcionar para águas profundas. Por isso que no começo dessa oportunidade, eu entendo e eu creio que Deus vai multiplicar muito este lugar. Multiplicar de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de coragem, cheias de obediência, cheias de fé, que o interesse de ganhar outras vidas para este lugar. E a partir de vocês, a partir de nós veremos em tempo oportuno o crescimento vindo de Deus, porque nós estamos debaixo da dependência desse Espírito Santo. Quando nós saímos de nossas casas, nossas regiões, alguns moram mais perto, até o motivo da igreja se chegar para cá, por causa de alguns irmãos que moram nessa redondeza. E aí a gente entende, a igreja entende que é um campo fértil. E a gente vem pelas ruas e vê o quanto de pessoas que precisam
da graça e do amor de Deus aqui em Comendador Soares. Mas a gente pode olhar para o lado e falar, mas tem muitas igrejas. Mas não tem todas as igrejas são como a Igreja Batista Nova Filadélfia. A igreja que zela pela palavra, a igreja que zela pelo amor de Cristo, com fidelidade ao amor de Cristo, à palavra de Deus, para que poder as pessoas tenham o pleno conhecimento da verdade. Não se deixar levar por ilusões, não é para poder fazermos promessas de encantamento. Não, nós vamos crescer em nome de Jesus pela verdade da palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos chama para Comendador Soares para pregar às pessoas, aos corações aflitos que chegarem por aqui. E os irmãos que estão mais tempo por aqui, estão convivendo por aqui, farão a diferença neste lugar, em nome de Jesus. Que nós possamos estar voltados para o cuidado do Senhor, para a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Sabemos que em alguns momentos passaremos por momentos de aflições, de luta, até mesmo o desejo de desanimar, de parar. Isso pode passar pelo coração de alguns, mas não se esqueça que você não está aqui porque você quer. Você está aqui pela obediência que você tem ao Pai. Lembra que nós lemos em Gálatas 2:20, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para poder agradar o coração do Pai. E para agradar o coração do Pai, nós precisamos andar em obediência. E essa obediência vai gerar em nós fé. Essa obediência vai gerar em nós dependência. E com isso nós vamos sendo fortalecidos, renovados pela graça e pelo amor do nosso Pai. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, cuidar de nós. E eu quero voltar aqui para poder caminhar para finalizar essa palavra. Voltar em Romanos 8. Agora, versículo 27. Uma vida extraordinária de dependência. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Só o Espírito Santo pode sondar os nossos corações. Temos algumas pessoas aqui neste lugar, neste momento, cada um com a sua característica, cada um com a sua particularidade, mas todos com a vontade de aprender mais de Deus. Amém? Eu creio nisso. Porque nós saímos das nossas casas para vir a este templo, a este lugar. É porque nós temos o desejo de aprender um pouco mais de Deus. Relembrar as palavras do Senhor para os nossos corações. E isso faz com que o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, esteja cuidando de nós. Segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos, Ele intercede pelos separados, Ele intercede pelos escolhidos. E quem são esses escolhidos para esse tempo? Somos nós. Essa igreja aqui, Comendador Soares, Igreja Batista Nova Filadélfia, Comendador Soares, são os santos, a qual o Espírito Santo tem intercedido por nós. E tenha certeza que as nossas orações, elas estão chegando até o coração do Pai. Por mais que pareça demorado, que às vezes na nossa ansiedade, no nosso desejo de querer, nosso desejo de achar que é tudo para agora, a sociedade também nos impõe isso, de que tudo precisa ser de imediato, mas na palavra de Deus não. Vai nos ensinar que nós precisamos ter fé. E o que é fé? É aquilo que nós não vemos, mas esperamos, nós confiamos e entendemos que vai acontecer na nossa vida. Nós não podemos ver, mas podemos crer. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E assim a gente vai sendo fortalecido pelo Senhor. Para finalizar, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo
do seu propósito. Uma vida extraordinária de dependência vai ser através do entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós amamos ao Senhor. Por isso estamos aqui. Por isso que estamos desenvolvendo o nosso tempo. Por isso que estamos doando um pouco do nosso tempo, da nossa vida em adoração ao Senhor. Então, que momento você está vivendo agora? Entenda que tudo coopera para o bem. Para o bem de todos? Não. Bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. E qual é o nosso propósito de vida? Chegar ao céu. E nessa caminhada para o céu, o Espírito Santo nos chama a abençoar muitas vidas. Abençoar aqueles que estão à nossa volta. Abençoar aqueles que estão próximos de nós. Que tenhamos uma vida totalmente de dependência dos céus. E que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a caminhar em fé, caminhar em obediência e caminhar em dependência. Para que nós sejamos olhados pelo Senhor e reconhecidos pelos Pai como servos fiéis, servos obedientes aos ensinamentos do Senhor. Quem ama a Deus? Aquele que obedece. Quem é amigo de Deus? Aquele que obedece. Então, para que nós possamos caminhar nessa dependência, nessa obediência, é através do Espírito Santo. É Ele que está conosco. Em todos os tempos, a gente acredita e muitas das vezes, na nossa mente natural, a gente começa a pensar que o Espírito Santo só está com a gente no momento espiritual. Quando eu estou orando, quando eu estou dentro da igreja, estou no GC, mas não é verdade. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo, em todo momento, nos ajudando a suportar os dias maus desse mundo. Que a palavra de Deus também vai nos garantir que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. E quem que nos conduz a esse bom ânimo? O Espírito Santo de Deus. Sejamos em todo o tempo, irmãos. Sejamos em todo o tempo dependente dessa extraordinária graça do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos conduza em sabedoria, entendimento, em verdade, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Só fazer uma oração, pastor? Agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te damos graça por essa palavra compartilhada, por esse direcionamento que tu nos deste neste dia, que teu Espírito Santo possa estar movendo nosso coração, que essa palavra de reflexão possa vir de encontro às nossas vidas, com fé, aumentando a nossa fé, gerando em nós obediência e gerando em nós também dependência dos céus. Sabemos que nós, por si mesmos, não podemos fazer muitas coisas, mas quando nós colocamos à disposição o nosso coração para obedecer a Tua palavra, o Senhor se move através de nós. Muito obrigado, Deus, pela presença, pelo mover e pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Continua abençoando esta casa, abençoando o pastor João Paulo, toda a sua família, abençoando os pares de irmãos que estão apoiando esse ministério, e que logo em breve possamos ter boas novas de que a igreja está crescendo, está multiplicando, está avançando, e juntos poderemos glorificar o Teu nome pela Tua fidelidade e pela Tua verdade em nossos corações. Assim nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.